Amém. Senhor, nós queremos orar pela pastora Elizabeth. Obrigado pela graça, a unção, a presença do Senhor nesse lugar. Que os louvores maravilhosos podemos ofertar ao Senhor nessa manhã. Agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E agora, quedados aos Teus pés, fala conosco. Nos instrui pela Tua palavra. Usa a vida da pastora Elizabeth. Aproveitamos para orar pelo Miguel, pelo Rogério. Pedimos restabelecimento completo da saúde do Senhor na vida deles, para a Tua honra, glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Beth. Obrigada, pastor. Bom dia, queridos. E aí, como que tá? Olha para o seu irmão, você já falou um oi para ele? Já declarou uma bênção dos céus aí na vida dele nesse dia de hoje? Deu um sorrisão para ele. A palavra de Deus diz que onde nós estamos reunidos ali, o que acontece naquele lugar? Derrama o quê? Bênção e vida. Então nós precisamos declarar isso uns aos outros, amém? Nós precisamos declarar isso para que nós possamos ser cheios dessas verdades. A gente enche o nosso coração com verdades que são meio duvidosas. Nós precisamos sempre nos inteirar da verdade. Quem aqui concorda que a gente precisa saber da verdade? Então, se você tem vontade de saber a verdade, você precisa conhecer aquilo que é a verdade mais sublime, a palavra de Deus. E é isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Nós estamos encerrando o ano de 2025, começando um ano novo. E nós estamos falando ainda da cultura do reino. Nós falamos o ano inteiro sobre a cultura do reino. E você que está aqui hoje, talvez é a primeira vez que você está vindo aqui hoje, vai ver falar sobre isso. Então eu vou dar só uma pincelada o que é a cultura do reino. A cultura do reino é... O que é que está escrito lá no logo? Quem sabe? Quem lembra? A primeira coisa... Deus, nosso Deus, é Deus de justiça. Justiça, Deus de paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, nós falamos muito sobre isso esse ano. Você teria um testemunho para contar? Se Deus moveu em você alguma dessas características? Do implantamento do reino no seu e no meu coração? Eu vou falar sobre isso. Deus tem queimado essa passagem. Acho que tem um tempo bom. O Horácio vai me deixar mentir aqui, que eu tenho falado sobre isso. E nós vamos abrir lá, em João. Esse texto tem falado comigo já tem uns dias, eu tenho meditado nele há alguns dias. Ele tem falado muito ao meu coração. Se nós queremos mudança, fala para o seu irmão assim, precisa ser em mim. A gente espera muito a mudança no outro. Mas eu quero te garantir que a mudança tem que começar primeiro, fala assim, em mim. Quando eu decido essa mudança em mim, algo precioso acontece. E nós vamos ver aqui. Gente, esse texto ele é lindo. Depois, se você ainda não estudou ele, estuda. Nós vamos ler esses versículos de João. Primeiro aqui, nós vamos ver do versículo 1. E nós vamos... Capítulo 1, desculpe. Capítulo 1 até o versículo 14. Ok? Eu vou ler com você. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que
todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Esta estava no mundo, e o mundo não o quê? O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem sabe de quem nós estamos falando aqui? Do próprio Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Fala comigo assim, poder. De serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Nós colocamos, Deus, fizemos essa leitura e queremos colocar, Deus, diante do Senhor os nossos corações agora. Leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa mente, que os nossos olhos agora estejam fitos no Senhor, aquilo que o Senhor quer e deseja ministrar através de mim, a sua igreja. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós possamos, ó Deus, agora, tudo aquilo que é perturbação, tudo aquilo que sai do controle, saia deste lugar agora. Nós queremos que o Senhor tome o seu lugar de honra, assim como essa canção foi cantada. Que o Senhor tome o seu lugar de honra primeiramente nos nossos corações, que comece em mim. E que daqui possa verdadeiramente o Verbo vivo ser encarnado em nossas mentes, nos nossos corações, em todo o nosso ser. Se você concorda comigo, diz um forte amém. Sabe, queridos, aqui tem uma parte aqui que é muito linda, que eu e você nos encontramos nessa promessa. Jesus veio para os seus, para o povo de Israel, para o povo judeu. E esse povo não conheceu Jesus. Até hoje, muitos não o reconhecem para quem ele veio. E porque eles não aceitaram e creram, Deus fez algo muito generoso, muito poderoso. Por isso aqui nesse versículo ele fala aqui, mas ele dá um presente para mim e para você. Mas a todo aquele que nele crê, o que é que acontece? Ele vai dar algo especial. Pega assim na sua mão aqui, assim, ó. Você crê? Fala assim comigo, eu creio. Faz assim com a sua mão, então toma aí, ó. Poder. A palavra diz assim, que se nós crermos, Ele vai nos dar o quê? Poder. Agora, como que nós vamos crer se não conhecemos? Essa é a minha mensagem. Como que nós vamos conhecer e crer? Que eu acho que é o mais crer em algo, se não conhecemos o que nós estamos crendo. Quando nós vamos para uma sala de cirurgia, e se nós pudermos, nós vamos escolher o melhor médico para fazer a cirurgia. Você não vai no dentista para fazer uma cirurgia de hérnia. Você não vai no ortopedista para fazer uma cesariana. Você não vai no cardiologista para fazer uma cirurgia no cérebro. Você vai no médico que está capacitado e tem o quê? Conhecimento daquilo que ele exerce. Nós somos cristãos. Quem aqui é cristão? Então as pessoas têm que olhar para mim
e saber o que eu faço. Saber qual é a minha especialidade. Saber aquilo que eu professo, aquilo que eu creio. E se para isso ser espelhado em mim, aqui nesse texto, se você for ler depois, o povo lá confundiu João com Cristo. Mas ele mesmo falou assim, não, eu vim para dar testemunho do Cristo. Quer dizer que João estava tão profundo no conhecimento de quem era Jesus, porque foi revelado por quem a ele? Pelo Pai. Pai, Deus falou na hora que ele vier, você vai batizar ele, e ele vai descer sobre ele. Quando você ver descer sobre ele uma pomba, esse aí é meu filho. Por que que ele tinha conhecimento? Porque ele conhecia quem? O Pai. Ele tinha tempo com o Pai. Ele tinha conversas com o Pai. Os ouvidos dele estavam atentos, os olhos espirituais estavam abertos. E ele tinha algo precioso, ele obedecia. As pessoas iam procurar ele, tinha fama. Mas ele não quis subir no pódio. Sabe quem pode subir no pódio da igreja? Só Jesus. Diga para o seu irmão assim, só Jesus. Se eu não espelho aquele que é, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Agora, se eu creio que ele é, quem ele é, eu conheço ele, algo vai mudar em mim. Porque não importa mais quem eu sou. É ele em mim que vai derramar na minha vida poder. O próprio Deus dentro de mim vai me dar poder. E quando esse povo não recebe a Jesus, eles não conhecem a Jesus, Jesus abre uma porta para que eu e você entre. Só o conhecimento muda uma cultura. Nós não estamos na cultura do reino? Não é a cultura do reino? Qual reino é esse? O reino de Cristo. Então, só o conhecimento muda uma cultura. Provérbios 1, 2, fala para nós aprendermos. Vamos ler lá, Provérbios 1, 2? Se você achou aí, vamos lá que eu estou procurando aqui. Acho que não. Está ventando aqui, desculpa. Deixa eu pôr aqui. Oi? Ah, desculpa. Desculpa, gente, estou distraída aqui. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. 3. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. Sabe o que é isso? Sabedoria. E a Bíblia fala assim que a gente tem que pedir sabedoria para quem? Para Deus. É Ele que é o dono da sabedoria. E quando nós o conhecemos e pedimos para Ele sabedoria, algo precioso vai acontecer nas nossas vidas. Algo precioso vai acontecer porque a gente vai abrir os olhos. A gente não vai ser, a gente não vai ter, a gente vai ser dele. A gente vai aprender dele e a gente vai conhecer ele. E conhecer a Deus. Conhecer a Deus, saber quem ele é. Saber quem é Jesus. Saber quem é o Espírito Santo. Esse mistério maravilhoso de 3 em 1. Que é 3 pessoas unidas numa missão só, em um só. A Trindade. Você já ouviu falar da Trindade? Todos têm poder e têm funções diferentes. O Pai tem uma função, Jesus tem uma função, o Espírito Santo tem uma função. E todos ocupam sem invadir
a função do outro. Eles trabalham em sintonia, harmonia, comunicação, verbal, emocional, concordância. Uma cultura muda ou se forma com vontade. Vontade minha precisa participar. Eu preciso participar. Mas uma cultura muda quando a vontade do Pai, de Deus, é a minha vontade. Quando a minha vontade está dentro do projeto da vontade de Deus, algo acontece em mim. Algo muda em mim. E mudando em mim, muda todos aqueles que convivem comigo. Porque essas pessoas vão ver em mim algo bom. Também precisamos, para mudar uma cultura, propósito. A gente não consegue nada sem propósito. Nós não conquistamos nada sem um propósito. Propósito meu? Também. Mas um propósito de Deus. Quando nós perguntamos para Deus assim, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim? Quando os planos de Deus é o propósito dele, fazem parte dos meus objetivos também. Constância. Toda mudança precisa de constância. Queridos, quando nós vamos ensinar os nossos pequenos, nós ensinamos como? Todos os dias, escova os dentes, todos os dias, toma banho, todos os dias, troca de roupa, todos os dias, alimenta, come comida saudável, todos os dias, vai fazer uma caminhada, cuidar do templo do Espírito Santo, todos os dias, sentar com Deus, conversar com Ele, conhecer Ele, saber quem Ele é, falar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, senti-los, saber qual que é a vontade dEle, o desejo dEle. Isso é constância. Isso é constância. Vir aqui na igreja tem que ser mais do que um hábito. Tem que ser um desejo gerado, uma necessidade diária. Uma necessidade que queima e queima e queima. Que não precisa ninguém me falar para levantar, não precisa ninguém me falar para fazer, que isso faz parte de mim. Quem está me entendendo? Isso é constância. Isso é constância, tempo. Tempo, eu coloquei aqui, constância, tempo com Deus. Determinação. Eu vou falar de 4 coisas agora que depende só de mim. As outras coisas a gente vai para a vontade de Deus, propósito de Deus, constâncias com Deus. Mas agora, determinação tem que ser minha. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que decidir, determinar. Eu lembro ali de Davi, que ele falava com a alma dele, eu achava aquilo muito interessante. Ele dava bronca com a alma dele, quando a alma dele vagueava para os lugares ali, ele dava uma ordem. De vez em quando a gente tem que dar ordem para os nossos pensamentos, dar ordem para os nossos sentimentos e dar ordem em calar a nossa boca. Porque da boca pode sair bênção e maldição. Se for sair maldição, fecha a boca. Não fale. Porque a palavra diz também que todas as palavras torpes que sair da minha boca, eu vou prestar conta diante de Deus. Então precisa começar em mim essa determinação. Determinar é algo sério, é algo convicto no meu coração. Investimento, também meu investimento. Eu que tenho que investir. Ninguém pode fazer por mim. Eu vou ter dor de barriga e o Horácio vai no banheiro por mim, funciona? Eu amo o Horácio me ama. Mas eu posso fazer para ele? Não posso. Então tem certas coisas que é eu e Deus.
Tem certas coisas que ninguém vai conseguir fazer para mim. Não é porque eu faço com excelência, não. É porque eu tenho que recolher a minha insignificância e saber que eu preciso. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, investir em mim. E esse investimento, queridos, a gente pensa assim, investir num carro, numa casa também. Uma igreja próspera é lindo, mas investir em saúde, investir na sua casa ali, mas em tempo com os filhos, com a esposa, com a família, tempo com Deus, de estar com Ele ali, talvez só chorando, ou talvez falando nada, só ouvindo dEle, talvez só cantando, tempo com Ele. Quantas vezes você já ficou em silêncio e falou, Deus, senta aqui comigo, fala comigo, e ficou lá caladinho, para Ele falar com você? Quem já teve essa experiência? Gente, é muito bom ouvir a Deus. Ele fala, sabia? Se você ainda não fez isso, tenha essa experiência. Vai para o secreto e invista no seu tempo com Deus, em você, na sua família. Ser exemplo. Aí eu falo de pequenos Cristo. O que é ser exemplo? Eu vou voltar de novo nas crianças. Queridos, criança, as primeiras pessoas que elas copiam, quem é? Os pais. Elas espelham tudo que o pai faz, tudo que a mãe faz. Então, quando nós estamos no grupo, no meio da igreja, as pessoas vão olhar para mim e vão ler. Elas vão ler a minha roupa, elas vão ler como eu falo, elas vão ler a minha vida no social, como eu me comporto, como eu olho. As pessoas fazem leitura de arrogância, de inveja, de promiscuidade, de maldade. Aí ser exemplo é o quê? Paulo falou algo, né? Que foi tremendo, que ele falou. Eu ainda vou conseguir ainda. Sabe? Eu vou conseguir ter aquele... Ele falou, olhem para mim. Olhem para mim assim como eu olho para Cristo. Será que as pessoas estão podendo olhar para mim? Depois vocês me chamam no particular e conta, viu, gente? Será que as pessoas estão olhando para mim e vendo Cristo em mim, as minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, como eu me posto, como eu me comporto? Então nós precisamos ser exemplo. E a última coisa que eu quero falar assim sobre esse texto: fazer parte do que crê. A Bíblia falou aqui no texto que a todos os que creem. A todos os que creem, tem uma condição. Ele vai dar poder. E não é um poder de super-homem não, tá? Mulher Maravilha. Não é nada disso. É poder de se tornar filho. Filho de Deus. Filha de Deus. É esse poder. Não é nascido da vontade do homem, não é nascido da vontade da carne, não é nascido de quem? De Deus. Para você nascer em Deus, para você ser filho genuíno de Deus, basta você crer. Agora, como eu vou crer se eu não conheço? Se eu não tenho intimidade? Se eu não estou vendo milagres? Se eu não estou vendo coisas perfeitas acontecer, coisas em mim acontecer? Precisamos refletir no final desse ano de 2025 e querer entrar nesse projeto de Deus que Ele tem para mim e para você. Deixarmos de sermos crianças na fé, ser menino na fé, começar a nos comer comida sólida, uma comida mais robusta. Sabe, quando alguém vier falar mal do outro, você fala assim: oi, é para a gente
consertar? Eu vou ter oportunidade de te ajudar a consertar? Não, eu só quero abrir meu coração com você, não quero consertar nada, então não me conta, não. Vamos orar. Porque é muito sério, o corpo de Cristo é muito mais sério do que nós imaginamos. Muito mais sério do que nós pensamos, do que nós deduzimos na nossa mente. Eu tenho que crer para receber o poder de Deus, para me tornar filha de Deus. É uma condição. Para quê? Para crer eu preciso de conhecimento, de entender, de ter sabedoria de Deus, como determina todas as coisas. E nós vamos ler outro capítulo de João. Você deve estar com João aí. Aqui no João 1,14. Diz assim. Isso aqui é a maior prova de amor do nosso Pai por mim e por você. O próprio Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Como a glória de quem? Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é quem? O primeiro, unigênito, o único gerado de quem? De Deus. Ele foi o único que foi nascido de Deus. E agora ele nos dá o poder de nos tornarmos também filhos de Deus, gerados agora em Jesus. Quem aqui foi gerado de novo? Nasceu de novo. Agora nós somos gerados de novo por Jesus. Esse é o maior presente que Deus deu para a humanidade. É o maior presente que Deus deu para a humanidade. O diabo, ele não está muito contente. Nunca esteve contente. Sempre foi invejoso, mentiroso, assassino. Divisão na casa, divisão no lar, divisão em todos os lugares. Ele veio para isso. E eu escutei um rapaz, agora não lembro o nome dele. Depois, se você quiser, eu te passo depois. Ele contou uma história. Ele falou assim que um homem, ele tinha uma casa muito boa. Muito boa. Uma casa grande, luxuosa, perfeita a casa. Aquela casa dos sonhos. Chegou um comprador e virou para ele assim, me venda a sua casa. Eu quero comprar a sua casa, quanto que você quer? Não, essa aqui é a minha casa. Isso aqui não está à venda. Isso aqui é precioso demais, eu não vendo. Eu construí cada tijolo com amor para a minha família. E o homem foi embora. Passou um tempo e esse homem volta. Porque o diabo, ele fica o quê? Ao derredor. Ele volta com outro discurso. Ele vai, eu já te falei que eu não vou vender a casa. Não precisa voltar aqui não, eu não vou vender. Essa casa eu construí, e essa casa é da minha família, eu não vou desfazer dela. Ele falou, não, eu não quero comprar sua casa não, eu não vim aqui para isso não, eu quero comprar só um prego. Aí ele pensou lá assim, só um prego? Ele está pagando tão bem nesse prego? Mas eu vou pensar. Ele falou assim, esse prego que eu vou te pagar muito. E eu quero esse prego na sala principal. Foi lá, pensou, conversou com o pessoal. Só um prego? Um prego numa casa desse tamanho? Não vai nem aparecer. Certo, vendeu o prego para ele. Passado alguns meses, o comprador do prego foi lá, na casa dele. E trouxe uma carcaça podre. Algo em decomposição. E pendurou lá no prego. Aí ele falou, você não pode fazer isso aqui está fedendo. Isso aqui é a sala onde nós temos, a mesa onde nós nos alimentamos, você não pode deixar isso aqui.
Ele falou para ele assim: posso sim. Eu te comprei o prego. Foram passando-se os dias, eles não resistiram, pois fedia, não tinha como ficar mais naquela casa, eles saíram de lá. Lição: não permita que nenhum prego, nenhum parafuso, nenhum fio de cabelo, nenhuma unha seja entregue na mão do seu inimigo. Porque um prego pode destruir uma casa. E eu não estou falando de casa e nem de prego aqui. Estou falando do nosso coração, da nossa vida, como nós estamos. Sabe, queridos, se nós não termos o Senhor dentro do nosso coração, nós somos como sepulcro caiados. Somos podres por dentro. Sabe quem tem poder de me curar e te curar? Só Jesus. Tem um espaço dentro do seu coração que só cabe um nome: Jesus. Se você não colocar ele lá, esse lugar vai ficar vazio. E a palavra diz assim: se o lugar estiver vazio, o que acontece? O ladrão vai fazer o quê? Invadir. Quando você menos perceber, ele já tomou conta de você. A gente conversa, eu tenho atendido jovens, eu atendo crianças. Tudo começa com: não tem importância, vou fazer só hoje. Não, pecado não, só mais hoje. Quando aquela pessoa vai ver, ela está no mais profundo abismo. E muitas não conseguem sair de lá, infelizmente. Muitas estão sendo internadas e tomando medicamentos, presas, porque não conseguiram sair de lá. Eu gostaria que você ficasse em pé. Fechasse os seus olhos. E eu vou ler um versículo aqui. Se você depois quiser, é Mateus 22. Ele alerta. Ele faz um alerta para mim e para você. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É hora de nós nos posicionarmos como soldados. É hora de... A igreja está sendo atacada, não só aqui em Araguari. Em todo mundo tem pastores sendo assassinados. Tem pessoas sendo perseguidas. Famílias em meio de mato, saiu das suas casas. Crianças no frio. E a Bíblia diz assim, lá no capítulo 22 de Mateus, versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes. Isso é muito sério, queridos. Errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, nem o poder de Deus. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Nesse mundo de correria, a gente incorre muito risco de perder o hábito de orar, de perder o hábito de jejuar, de perder o hábito de buscar ao Senhor lá no silêncio, no secreto do nosso quarto. Nós perdemos. Porque, afinal, nós temos muitas desculpas. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos contas para pagar. Não é importante, não. Hoje eu não vou na igreja, não. Hoje eu não vou na célula, não. Estou muito cansado. Inclusive, eu estou muito cansado. O jugo tem sido pesado. Isso são palavras do diabo. Porque na casa do Senhor, na presença do Senhor, nós nos renovamos. Nós somos curados. Não deixe o inimigo te roubar nenhum prego do seu tempo de oração, do seu tempo de leitura, do seu tempo de caminhar na verdade.
de caminhar com Jesus, de conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, nós não somos mais órfãos. Se você creu nessa palavra, se você creu em Jesus, você não é mais órfão. A orfandade não faz parte de você mais. Nós temos um irmão poderoso, nós temos um Pai generoso e nós temos o Espírito Santo que luta as nossas batalhas. Permanece firme, constante. A palavra diz para nós não desviarmos. Horácio falou no dízimo de criar raízes, cuidar da terra. A terra é a igreja, somos nós aqui, aliás, a terra é a igreja e a raiz é eu e você. Precisamos cuidar, precisamos zelar, precisamos abençoar com as nossas orações. Não é tempo mais de nós ficarmos na inércia do comodismo, da covardia. É muito sério, a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa, não temas, assim diz o Senhor, eu sou contigo. Ainda que venham ventos, ainda que venham tempestades, a nossa rocha está firme. Ele não se abala, Ele não dormita, Ele não se cansa. Jesus passa no meio de nós. Deus fortalece os joelhos daqueles que estão cansados, Senhor. Fortalece o lombo daqueles que estão com cargas pesadas. Fortalece, Senhor, a mente, Senhor, daqueles que estão confusos, oprimidos. Fortalece, Senhor, as mãos daqueles que estão trêmulos, sem força de segurar no Senhor. Deus, troca, Senhor, troca toda mentira pela verdade absoluta que é o Senhor. Todo engano seja dissipado, Senhor. Todo engano seja queimado, Senhor. Que a tua igreja continue firme, de pé, inabalável. Porque a igreja é o Senhor, Deus. Coloque a mão no seu coração, fala assim: eu sou igreja do Senhor. O Senhor habita em mim. Eu sou portador da verdade, da palavra. Jesus Cristo me escolheu. Eu não sou mais frágil, eu não sou mais órfão. Eu tenho um Pai poderoso. E nós confiamos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Nos sustente, Jesus, nos sustente a passar, Deus, por esse temporal. Eu sei, eu tenho convicção no meu coração que o sol vai brilhar, que as coisas, a calmaria virá, e nós vamos glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego o meu coração, a minha vida em Tuas mãos, e eu Te confesso que o Senhor é o Senhor da minha vida, dono de todo o meu ser, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, eu quero te dar a oportunidade. Se tem alguém aqui nos visitando que fez a sua oração pela primeira vez, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não saia se você fez isso pela primeira vez. Pelo que eu estou vendo, parece que não tem ninguém. Então, vamos fazer uma última oração. Senhor Jesus, eu renovo os meus votos ao Senhor. E eu quero que todo o meu corpo, todo o meu ser, seja completo, revelado no Senhor. Em nome de Jesus.
Se você crê, aplauda. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça e a bondade do Senhor te alcance. E que você não seja mais o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és.